Olá, pessoal do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou o professor Luciano Nascimento e essa é a nossa segunda aula do ano letivo de 2021. Bem, gente, a partir da aula de hoje, nós já vamos começar a trabalhar com explicação de conteúdos e também com a resolução das atividades, assim como funcionou o ano passado. Eu vou enviar para vocês um texto, se trata de uma reportagem, e também algumas questões referentes a essa reportagem para que vocês possam responder. E aí vocês terão hoje, terça-feira, e até a quinta-feira para mandar essa atividade respondida no meu privado, ok? Então, o tema da nossa aula de hoje é o gênero textual reportagem. Assim como a notícia que nós estudamos o ano passado, eu acho que vocês estão lembrados, né? Nós estudamos notícia o ano passado. A reportagem, ela também é considerada um texto de cunho jornalístico. Só que eu costumo dizer que a reportagem, ela tem um quê a mais. Por quê? Porque enquanto a notícia, ela traz aquele fato inicial, aquele fato que acabou de acontecer, ainda com poucas informações, a reportagem, ela se aprofunda muito mais no assunto, ela traz muito mais detalhes, ela traz fatos que estão relacionados. Então, é um texto bem mais amplo, bem mais rico de informações, certo? Então, prestem bastante atenção no conteúdo dessa aula, que está interessantíssimo. Então, gente, eu já estou aqui com o livro de língua portuguesa aberto. Esse é o livro de língua portuguesa do oitavo ano, é o livro que vocês provavelmente vão receber em breve. E o capítulo 1 do livro de vocês traz essa seguinte temática: reportagem, momento de aprofundar. Como eu falei para vocês anteriormente, a reportagem, assim como a notícia, tem por objetivo trazer para a população informações, fatos que acontecem no nosso dia a dia ou que aconteceram no nosso dia a dia. A diferença está na quantidade de informações que são apresentadas. Enquanto a notícia ela traz aquele fato inicial, muitas vezes no momento que ele acontece, ainda sem grandes informações sobre ele, a reportagem ela traz esses fatos um pouco mais amadurecidos, com mais informações, com mais detalhes, muitas vezes trazendo até detalhes adicionais sobre esse fato. Então, eu costumo usar para ilustrar o seguinte exemplo. Imaginem que aconteceu a aprovação de uma nova vacina. Então, eu não sei se vocês já viram, mas na Globo costuma aparecer aqueles plantões, né? Aqueles plantões extraordinários. Então, imagine que aquele plantão ele traz a notícia no momento que aconteceu, ele apresenta o fato no momento que aconteceu. Logo mais à noite, no Jornal Nacional, essa notícia ela é apresentada, esse fato ele é apresentado novamente, só que com mais detalhes. Se apresenta a empresa que foi responsável pela fabricação da vacina, detalhes sobre a aprovação da vacina, talvez até os países que já compraram essa vacina ou que já aprovaram para o uso em seu território. Então, traz informações muito mais detalhadas sobre os assuntos, sobre os fatos. Conseguiram perceber essa diferença? Prestem atenção nessas informações. Os jornalistas são também investigadores. Afinal, são os primeiros a registrar certos eventos nas notícias que produzem e os responsáveis por aprofundar a abordagem desses temas em suas reportagens. Então, é aquilo que eu falei. Os jornalistas, eles apresentam as notícias e depois eles se aprofundam mais no assunto para poder criar as reportagens. Neste capítulo, vamos estudar o gênero reportagem. A primeira que você lerá foi divulgada em uma revista cujos temas se relacionam à natureza e à sustentabilidade. Então, nós temos aqui essa notícia, essa reportagem, perdão, vocês vão ler a reportagem para poder responder o exercício que está na seção Desvendando o Texto, que eu também grupo do WhatsApp, tá certo, gente? Agora, gente, nos aprofundando um pouco mais nas características e no conceito do gênero reportagem, eu peço que vocês
anotem as informações que são apresentadas nesse quadro aqui. Anotem no caderno de vocês, abaixo do exercício que vocês estão respondendo. Então, o gênero textual reportagem não se limita a relatar um fato novo ou pontual, como faz a notícia. Então, a reportagem ela pode falar não necessariamente de um assunto que é atual. Uma reportagem ela pode ser sobre uma coisa que aconteceu há vários anos atrás, por exemplo. A reportagem o aprofunda, ou seja, se aprofunda nesse assunto por meio de investigação, que conta com apuração de dados, entrevista e pesquisa de documentos, e resulta em um texto com relatos, exposições, depoimentos, gráficos, fotografias e etc. O nível de subjetividade do texto pode variar. Algumas reportagens procuram expor os dados de maneira mais neutra, enquanto outras deixam clara a opinião de quem a produziu. Então, a reportagem ela é esse texto amplo que traz esse leque de informações, como exposições, depoimentos, gráficos, fotografias, relatos, entrevistas, e o nível de subjetividade do texto, ele pode variar. Por exemplo, algumas reportagens, elas apresentam o conteúdo de maneira mais neutra, né? O jornalista, ele não emite muito a sua opinião, enquanto outras reportagens já trazem claramente a opinião do jornalista que produziu, certo? Então, gente, essa foi nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o assunto. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre reportagem. Então, nós vamos nos aprofundar um pouco mais e vamos estudar outra reportagem, certo? Então, um abraço a todos, até a próxima aula e bons estudos.